Olá, me chamo Flávio Silva Santana, sou advogado trabalhista do escritório Silva e Santana Advogados e no vídeo de hoje falaremos sobre a responsabilidade civil do empregador em casos de doenças que acometem o trabalhador e que tenham relação com o trabalho e que lhe trouxeram limitações parciais, reduzindo a sua capacidade laboral. Para haver o dever do empregador de indenizar o empregado, deverá ser analisado o caso concreto para identificar se a responsabilidade civil do empregador é objetiva ou subjetiva. Para o reconhecimento da responsabilidade civil do empregador e, consequentemente, para que ocorra o dever de reparar danos morais e materiais, deverá ocorrer os seguintes requisitos. Deve haver uma conduta ilícita do empregador que decorra do vínculo empregatício, uma ofensa a um bem jurídico do empregado que lhe resulte em prejuízo e o nexo causal entre conduta do empregador e o resultado danoso. Para ser imputada ao empregador a responsabilidade civil objetiva, deve ser verificado se a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa possui riscos acima da média dos riscos assumidos pelo conjunto de trabalhadores, membros de uma coletividade. E em relação à responsabilidade civil subjetiva do empregador, deve ser comprovado o nexo causal entre as doenças e o trabalho desenvolvido pelo empregado na empresa. Sempre haverá necessidade de realização de perícia para constatar se a patologia se deu por causa do trabalho ou se a doença tem alguma relação com as atividades que foram desenvolvidas pelo trabalhador. E mesmo se a perícia evidenciar que a doença do trabalhador tem origem multifatorial, o empregado poderá, através de testemunhas, demonstrar a relação entre a doença e as atividades. E neste caso, existirá o que chamamos de nexo de concausalidade. O nexo de concausalidade é quando as atividades desempenhadas agravam uma doença pré-existente. Por exemplo, se determinado trabalhador tem uma incapacidade parcial e temporária anterior e possui relatórios médicos que impõem restrições ao trabalho, como, por exemplo, a proibição de levantamento de peso, e o empregador continua a exigir que este empregado levante peso, certamente as suas atividades irão contribuir para o agravamento da doença. Por isso, deve ser realizado o exame admissional para identificar se existem doenças assintomáticas antes da contratação, pois, senão, haverá a presunção de que o trabalhador foi admitido saudável e sem qualquer problema de saúde, e que foram as condições de trabalho que contribuíram para o acometimento ou o agravamento da enfermidade que lhe acomete. Outro documento importante é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que atesta, dentre outras coisas, a existência de riscos ergonômicos nas atividades do trabalhador. O PPP, aliado à prova testemunhal, pode demonstrar que as condições de trabalho envolvem sobrecarga biomecânica e riscos ergonômicos, que contribuíram para o surgimento ou agravamento da enfermidade que levou à incapacidade temporária ou que causou a redução da capacidade funcional do empregado. A culpa do empregador decorre da omissão em tomar medidas preventivas de saúde e segurança do trabalho, quando ele não reduz os riscos à integridade física de seus empregados, não adotando medidas que proporcionem um ambiente de trabalho seguro e saudável. Seja na responsabilidade civil objetiva ou na responsabilidade civil subjetiva do empregador,
impõe-se a condenação por danos morais e materiais. Para haver a indenização por danos morais, deve haver prova de que o trabalhador suportou uma violação de seu direito de ter a sua integridade física preservada e que não houve uma prestação digna de seu trabalho. De acordo com o artigo 157 da Consolidação das Leis Trabalhistas, competem às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, orientando seus empregados a tomarem precauções no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. O empregador deve realizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E estes programas devem ser renovados para se manterem atuais. E a empresa deve demonstrar na prática que tomou todas as providências para concretizar esses programas junto a seus empregados. Para que o empregador seja isentado do dever de indenizar o empregado por alguma doença que lhe acometa, que tenha relação com o trabalho, deverá demonstrar que adotou todas as medidas de segurança e prevenção possíveis para evitar o agravamento da doença do trabalhador, ou ainda que o ambiente de trabalho era ergonomicamente adequado à época das lesões que deram origem ao afastamento do trabalhador. E sendo constatado que as atividades laborativas atuaram como concausa para desencadear a doença do empregado e que a enfermidade o incapacitou temporariamente para o trabalho e lhe impôs restrições, será devido o pagamento de lucros cessantes pelo período que estiver recebendo o auxílio-doença acidentário. O empregado terá direito também a uma pensão mensal a partir da alta previdenciária, cujo valor deve ser arbitrado em uma porcentagem do salário do trabalhador. E esta pensão mensal poderá ser vitalícia. Com isso, falamos resumidamente sobre a responsabilidade civil do empregador, em caso de doenças que tenham relação com o trabalho e que imponham limitações e restrições à capacidade laboral do trabalhador. Se gostou e quiser saber mais, siga as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo.